Eu não sei se você estava aqui na terça-feira passada, não sei se você lembra do assunto que foi. Aleluia. Sobre perseverança, né? Eu não sei, mas eu estou sentindo que parece que a igreja está... A gente sabe que está reduzido o número de pessoas devido à pandemia. Temos que sentar mais longe uns dos outros. Mas desde o início do culto que eu estou sentindo que parece que a igreja está completamente lotada. Parece que eu estou ouvindo barulho de glória, de aleluia. Parece que tem uma equipe de anjos que estão adorando dentro dessa casa. Isso não se explica. É algo que acontece. E nem todos conseguem perceber isso. Mas eu tenho certeza que isso está acontecendo aqui. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Louvado seja Deus. Eu quero falar nessa noite sobre um assunto também. Uma palavra pequena. É uma talvez não, a menor palavra que existem, tanto na Bíblia, como para serem falado. Diga uma palavra pequena aí, só uma palavra. Aleluia. Fé. Já vê que os irmãos são bem inteligentes, né? Fé. Então nós vamos estar falando essa noite sobre fé. O que é fé? Para que serve uma fé? Quantos tipos de fé existem? Todos nós temos fé? Todas as pessoas da humanidade têm fé? Quando é que precisamos usar essa fé? Onde conseguimos adquirir essa fé? Qual a origem da fé? Nós precisamos nos envolver com esta palavra, não só com a palavra, mas envolver com a questão fé. Será que todos nós temos fé? Ou não temos fé? Algum tempo atrás, na época que eu aceitei Jesus, eu me considero um novo convertido. Eu aceitei Jesus em 1991, em uma situação muito complicada que eu estava, bem complicada, nunca falei isso aqui ainda, mas estava bem complicada a minha situação. Mas eu aceitei Jesus, ou melhor, Jesus me aceitou, e eu abracei aquela oportunidade. E eu me lembro que, naquela ocasião, muitas coisas aconteciam que eu achava incrível. Eu já vi, ninguém me contou, eu vi, por várias vezes, pessoas internadas no hospital, sem poder sair do hospital, assinou um termo de responsabilidade, porque queria ir na igreja. Eu vi uma vez uma pessoa com um balão de oxigênio dentro da igreja. Assinou o termo de responsabilidade, disse: eu vou na igreja porque Jesus vai me curar lá. E essa pessoa foi para a igreja, recebeu oração e foi curada. Não foi só uma vez que eu vi, irmãos, foi várias vezes eu vi esse tipo de coisa acontecer. Parece que as coisas têm mudado de uma época para cá. Deus continua sendo Deus. A palavra é a mesma e não fica velha. Ela se renova. Então por que as coisas têm mudado? Por quê? O que está faltando, será? O que está faltando? Eu acredito que fé não tem tamanho.
Aleluia. Não é a Bíblia que diz, sou eu que estou dizendo. Você acredita ou não? Eu acredito que fé não tem tamanho. Eu acredito que fé, ela é viva. Agora, dependendo do alimento que nós damos para essa fé, ela se fortalece ou enfraquece. É um ponto de vista meu. De acordo que nós vamos para a igreja e começamos a ouvir a palavra de Deus, esta fé, ela se renova e se fortalece. Aí ela virou uma bomba. Agora fé, eu imagino que fé pode ser como, talvez, uma identidade, um BI, uma carteira de identidade, como falamos no Brasil. Mas como assim? A identidade é como um espelho para identificação. E a fé, o diabo sabe que temos fé. Agora, às vezes, essa fé está tão fraca, e o diabo sabe disso também. Ele então começa a provocar-nos, de maneira que nós vamos cair em algum tipo de problema, talvez um pecado. E quando cai num pecado, a fé então, às vezes ela dorme. E uma fé dormindo é igual um leão dormindo. Quem é que tem coragem de encostar no leão dormindo? É um leão dormindo. Mas se esse leão acordar, sai da frente. O diabo sabe que se a sua fé se renovar, o diabo sabe do perigo que é. A Bíblia está repleta de homens e também mulheres que teve fé. Eu disse que existe alguns tipos de fé. Digamos que existem dois tipos de fé. Digamos que existem dois tipos de fé: a fé natural e uma fé sobrenatural. A fé natural é quando eu vou tomar um comprimido para dor de cabeça e eu vou ter fé que vai passar dor de cabeça. É uma fé natural, todo mundo tem. A fé natural todas as pessoas têm. Eu perguntei no início também, o mundo todo pode ter, ou todas as pessoas podem ter fé? No meu entendimento, as pessoas, toda maneira, que o microfone vai funcionar. Olha, já funcionou. Aleluia. Então, toda a humanidade tem uma fé natural. Já nasce com a fé natural. Aí alguém pode me perguntar: pastor, quem não tem Jesus tem fé? Eu digo que não tem. Não é a Bíblia que diz, sou eu. Pelo entendimento bíblico que eu tenho. Por quê? Quem é o autor da fé? Diga para mim. Quem é o autor da fé? Quem é o autor da fé? Eu não entendi nada. Quem é o autor da fé? Autor e consumador da fé é Jesus. Se eu não tenho Jesus, como é que eu vou ter fé? Se Ele que é o dono da fé, se Ele que foi a origem dele. Eu continuo ou paro? Agora não tem mais jeito, estou com o microfone. E se ele parar de funcionar, eu continuo falando. Mas vamos lá. Esse estudo está naquele livro que eu não vou mostrar, não vou fazer propaganda dele hoje. Mas olha só, fé. Eu acho interessante isso aqui, do grego. Eu quero que você aprenda isso aí. É a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo,
de verificação pela absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão. Isto é fé. Aleluia. E você tem essa fé? Você tem essa fé? E como é que está a sua fé? Ela está funcionando? Eu acredito que algum de vocês aqui um dia usou a fé, porque a fé é para ser usada. Agora, algo interessante que eu encontro na fé é o seguinte. Eu acho algo interessante na fé. A fé é sobrenatural. Estou falando agora de fé sobrenatural, não é fé natural. A fé sobrenatural nós adquirimos através de ouvir a palavra de Deus, de acordo com Romanos capítulo 10, verso 17. A fé, quando nós recebemos ela, e essa fé, a primeira coisa que ela deve fazer em nós é expulsar de nós uma coisa chamada desânimo. Diga desânimo. Nós não podemos ficar com desânimo. Por quê? Você sabia que o desânimo ele é capaz de matar alguém? Sabia disso, irmãos? Porque aí vem uma preguiça. É isso aí. E a pessoa, ele se acomoda. E ele fica quieto. Não consegue reagir. Sabia disso, irmãos? Quando a gente está desanimado, é porque a fé, ela está fraca. Ela precisa de vitamina. Aí a pessoa fica desanimada. E Deus não quer isso. Deus quer homens e mulheres animados, corajosos. A prova é que Deus disse para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta-te, tem de bom ânimo. Tu e este povo passam o Jordão para a terra que eu prometi. Porque Josué estava desanimado. E Josué, ele tinha fé sobrenatural. Porém, estava fraca aquela fé. E quando Deus falou isso com ele, parece que eu vejo Josué saltando, pulando. E quando a fé sobrenatural daqueles homens marcharam, a Bíblia diz que quando chegou na beira do Jordão, aonde? Na beira do Jordão, o Jordão estava cheio, transbordando. A água continuou no mesmo lugar. Chegaram na beira do Jordão, e a água lá. E agora, como é que faz? Passa ou não passa? Aí Moisés, ou melhor, Josué foi falar com Deus: Senhor, agora? Qual foi a resposta de Deus para Josué? Diga aos sacerdotes que marchem. Mas marchar para onde? A água estava na frente. Só que quando ele ouviu a palavra de Deus, falou marchar, ele tinha duas opções: acredita e marcha, ou duvida e quieta. Eles então recebeu um impulso, partiu para cima da água, e a Bíblia diz que quando tocou no Jordão os pés do sacerdote, parece que eu escuto as águas gritando: esses pés eu conheço, pode passar. Isso é fé, irmãos. E cadê a sua? Cadê a nossa fé? Onde ela está? Temos fé ou não temos fé? Agora, fé tem um detalhe. Olha só, esse texto aqui. A fé não se explica através da ciência lógica. A ciência lógica não consegue identificar isso. Não, não tem como. Parece loucura. Não tem como. Não tem jeito. É igual um debate entre um filósofo e um teólogo. E o
O filósofo queria que o teólogo provasse a existência de Deus. Então o filósofo disse: olha, você fala tanto de Deus, que Deus está aqui, Deus tal, aquela coisa toda, então prova para mim a existência de Deus. E eu pergunto para você: você consegue provar a existência de Deus? Literalmente? De forma palpável, que convença o filósofo? Ninguém diz nada, nem aleluia. Pelo menos glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. Qual foi a resposta então do teólogo para o filósofo? Sabe qual foi? Claro que sabe. O filósofo perguntou, o filósofo disse para o teólogo: me prova a existência de Deus. O teólogo então disse: então você primeiro me prova que Deus não existe. E agora? Mas vamos em frente. Aleluia. A fé é como se alguém desse um salto no escuro. Está todo escuro. É como desse um salto no escuro. Não está vendo nada. Só tem uma coisa: ele tem certeza que vai dar certo aquele salto. Não tem dúvida. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, irmãos. Diga para mim: vai dar certo. É só quem tem fé diz isso. Para mim vai dar certo. Para mim já deu certo. Eu vejo a existência ou Deus criando algo para a minha vida. Deus pode fazer. E Ele é Deus. Aleluia. Olha só, fé é como alguém nadar na correnteza, contra a correnteza, mas tem certeza que ele vai sair do outro lado tranquilo, sem nenhum problema. Fé é como dar um salto ou mergulho em uma piscina suja e sair limpo do outro lado. Fé é loucura. E você tem fé sim. Só que às vezes a sua fé está dormindo. Mas em nome de Jesus você vai acordar essa fé hoje. Aleluia. A Bíblia menciona em 2 Reis. Em 1 Reis, a Bíblia menciona em capítulo 17 do Elias, quando ele disse para o rei Acabe: por esses dias não vai chover, senão segundo a minha palavra, disse o profeta. Ele não disse a palavra de Deus, disse a dele. Só que esse profeta tinha conhecimento de Deus. E quando ele disse isso, parece que eu vejo Deus carimbando a palavra daquele homem. E não choveu. 3 anos e 6 meses, não caiu uma gota d'água na terra, nem orvalho, nada. Mas a Bíblia diz que depois ele orou, e o céu deu chuva. E a Bíblia diz em Tiago entendeu isso, e Tiago chegou a dizer o seguinte: nós temos as mesmas paixões que Elias. Ele orou e não choveu, depois ele orou e choveu. Então eu posso orar também, para não chover, se for necessário. Fé é para ser usado no momento certo. Esse mesmo profeta, um dia subiu no monte, 2 Reis. Lá em cima do monte, ele assentou-se. E o rei mandou buscar ele, com mais 50 soldados. Quando chega lá, o rei disse, o capitão dos 50 disse para o Elias: desce, porque o rei manda te buscar. Esse profeta, como tinha fé, ele disse: se eu for homem de Deus,
Diga homem de Deus. Diga eu sou homem de Deus. Não, fala com você mesmo, vai lá. Então o profeta disse, eu sou homem de Deus. Desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Agora, peraí. Para falar uma palavra dessa, ele estava diante de um homem, que era o capitão, homem treinado para a guerra. Treinado. E os soldados também eram treinados. Qual era a arma do Elias? Qual a arma do Elias? Daqui a pouco eu te falar a arma dele. O fogo desceu do céu, consumiu os 50 e o capitão. O rei mandou mais 51. E esse foi desaforado, como diz o goiano, e disse para o profeta, desce depressa, que o rei te chama. E o profeta disse, se eu for homem de Deus, termina aí. Se eu for homem de Deus, termina aí. Os irmãos não entenderam. Se eu for homem de Deus, desça fogo do céu, consuma os 50 e mais o capitão. Imediatamente aconteceu. O rei não ficou satisfeito. Mandou mais um capitão com 50 soldados. Quando chegou no pé da montanha, para a surpresa do profeta, aquele capitão era membro da igreja DEF da época. E aquele capitão disse, profeta, seja preciosa a minha vida aos seus olhos, e dê 50 soldados teus servos. Aleluia, 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 aleluia. Quem tem fé, o inimigo tem que respeitar. Aprenda isso. Se você tem fé, o inimigo tem que te respeitar. Ei, você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer um, você tem fé. O inimigo não pode brincar com você. Aí Deus disse para o profeta, pode descer, pode ir lá, vai lá com ele, vai lá. A pergunta agora é, por que foi preciso de mandar 303 buscar o profeta? Por quê? Estão de gente. Por quê? O profeta não tinha treinamentos para guerra. Os soldados e o capitão tinham. 303. 202 foi fulminado. E os 51, perdão, errei a conta. 153. Eu estou errando aqui, os manos me ajudam, né? Vou pegar vocês depois. 153 pessoas para buscar um. Por quê? Por causa do perigo do profeta que ele era. Você não sabe, mas você tem fé. Você é um perigo. Ei, você é um perigo. Você é um perigo para o reino das trevas. Quando o inimigo levanta contra você, eles não sabem com quem se meteu. Diga, eu sou um perigo. Eu sou um perigo. Aleluia. Agora vamos mais uma questão. Vamos sobre a origem da fé. Não, perdão. Ainda não. Eu não posso pular isso aqui. Em Mateus capítulo 14, verso 29, eu queria que alguém lesse aí, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 14, verso 29. Esse versículo aqui, eu acho incrível. Antes de você ler o versículo, eu vou comentar sobre o texto. Existe um texto. Eu vou comentar antes de chegar à parte que você vai ler.
Jesus disse para o discípulo entrar no barco e atravessar o mar. Jesus, porém, ficou. E Jesus foi orar. E Jesus estava lá na montanha, lá em cima. Eu acredito que o pastor conhece esse local. E quando chega lá no meio, os discípulos estavam em grande aflição, em perigo. De longe, Jesus olhou e viu a situação dos discípulos, passando por dificuldade, vendaval, e o barco estava afundando. Aí Jesus desceu da montanha e foi em direção dos discípulos, mais ou menos de terceira para quarta vigília da noite, 3 horas da manhã. Quando Jesus chega na beira do mar, na praia ali, na beira do mar, não sei se ele não quis acomodar alguém, porque aquele horário estava todo mundo dormindo. Talvez eu não queria acomodar ninguém, porque Jesus tem esse detalhe, ele não incomoda ninguém. Aí Jesus chegou na beira do mar e já foi entrando na água. Já foi entrando. E não afundou. E ele foi andando sobre as águas. Andando sobre as águas, irmãos. Porque ele é a fonte. Ele é a origem da fé. Eu estou dizendo que Jesus, a origem da fé é nele. E ele foi andando sobre as águas, por cima das águas. Quando ele aproximou dos discípulos, eles ficaram assustados, ficaram preocupados e gritaram com medo. E disseram: é um fantasma. E Jesus disse: não, sou eu, não tenha medo. Aí Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda ir contigo, andando sobre as águas. Lê o versículo 29 agora, por favor, bem alto. Aleluia. Pedro não pensou duas vezes, desceu do barco e foi andando em cima das águas ao encontro de Jesus. Aleluia. Eu vou falar um detalhe que você está pensando aí. Espera aí, pastor, mas depois Pedro afundou. Não é isso que você pensou? Você que está nos assistindo, não é isso que você pensou? Agora escute. É por isso, esse tipo de pensamento é que atrapalha a sua fé. Você pega as partes ruins, você olha os defeitos, você olha o defeito da igreja. As coisas boas ninguém olha, só vê defeito. Mas será que as coisas boas não sobressaem as coisas ruins? Falam tanto de igrejas por aí no mundo todo, mas não olha que a igreja é o principal ponto de tirar a pessoa das drogas, da prostituição, da miséria, do inferno. Essa parte não fala. Olha a parte boa. Pois é, esse Pedro que você pensa que afundou, no dia de Pentecostes, em uma só mensagem, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Eu não quero saber se Pedro afundou, eu quero saber que Pedro andou sobre as águas. Agora escute, você que fala só coisa ruim, você que só fala as coisas ruins da igreja, você já andou sobre as águas? Andou? Quem aqui já andou sobre as águas? Qual dos discípulos andaram sobre as águas? Só Pedro. Só Pedro. E um detalhe: Pedro era sanguíneo. Qualquer coisa está dando uma resposta. Mas Jesus quis assim, irmãos, fazer o quê? Às vezes tem alguém que ninguém dá nada por ele. Esse? Não. Esse aí não. Esse irmão aí? Não. É você mesmo que vai andar sobre as águas.
É você que vai andar sobre as águas. Amém? Continua. As horas já foi. A definição bíblica para fé, ele está em Hebreus, capítulo 11, que todos nós conhecemos. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. É uma certeza, irmão, tão grande, tão incrível. A gente não está vendo, mas está tendo certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Lembra de um testemunho que eu sempre falo dele? Eu precisava de um dinheiro e eu orei pedindo dinheiro, literalmente dinheiro. Só que eu no pedido que eu fiz, eu também coloquei um propósito. Quando eu recebesse esse dinheiro, duas coisas eu iria fazer. Primeiro, entregar dízimos e também uma oferta. A oração foi na sexta-feira para sábado. Na segunda-feira chegou o extrato do banco. Aleluia! 70 mil na minha conta, na época. Só que eu fiz essa oração, e logo seguido da oração, eu saí andando por alguns lugares e olhando, vou achar o dinheiro. Eu imaginei, o dinheiro vai chegar, não sei como. Eu andava olhando, vou achar o dinheiro, vou achar, está onde? Mas vai achar o dinheiro, vai aparecer. Mas aonde? Não sei, vai chegar. Só que eu não imaginava que o dinheiro ia para a conta. É mais seguro, irmão, é claro, é mais seguro. Você já imaginou eu achar 70 mil na rua? Já imaginou um negócio desse? O perigo, alguém visse, alguém olhasse? Não. Quando Deus abençoa, é com coisa segura, é seu. E o gerente do banco, por lá em Goiânia, Caixa Econômica, ele disse: olha, depositou na sua conta. Quem? Eu não sei, depositou. Pronto, está meu. É meu. Tomei posse. Eu tinha certeza. Eu não estava vendo, mas eu tinha certeza. E aconteceu. Louvado seja Deus. Eu queria que você lesse mais um versículo agora. Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Enquanto você procura, eu quero fazer um comentário. Muitas pessoas dizem que Abraão é o pai na fé. Concorda ou não? Alguém concorda? Ninguém fala nada, né, irmãos? Abraão é o pai da fé, o pai na fé. É ou não é, gente? Abraão teve fé, irmãos. Abraão teve uma fé viva. Tão grande a fé, que quando ele foi para o monte, levando o seu filho para ser sacrificado, a Bíblia diz que ele chegou no pé da montanha, disse para os seus moços: ficai-vos aqui, eu e o rapaz, eu e Isaac, subiremos, após adorarmos, voltaremos. Como assim voltaremos? Como assim voltaremos se ele ia sacrificar o cordeiro lá? Ele tinha tanta certeza que nem que fosse da cinza, Deus iria ressuscitar de novo aquele menino. Pois de novo, vamos voltar. Isso é certeza, isso é convicção. E assim foi. Abraão, ele é pai da fé ou não é? Fala aí, é ou não é? Pronto, Hebreus 12, verso 2. O que diz? Alguém consegue ler? Glória a Deus. O autor aos Hebreus, que foi Paulo, mas não foi Paulo, eu não sei quem foi, diz: olhando para Jesus,
autor e consumador da fé. Agora, peraí. E como provar que Jesus realmente é autor, se alguém diz que Abraão é o pai da fé? João 8,58 prova isso. Leia também. Evangelho de João capítulo 8, versículo 58. Aleluia. Jesus é o autor da fé e consumador. Isso é forte, irmãos. Quando nós entendemos essa parte do consumador, aí você vai ver o que é forte. Evangelho de João capítulo 8, versículo 58. Vamos lá? 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Compreendeu isso aí? Jesus é o autor, não é da fé. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Aí alguém vai falar assim: pastor, mas espera aí, Jesus nasceu tem 2000 e poucos anos. Abraão já tinha morrido. Só que a mesma Bíblia diz, em João 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Então Jesus ele é desde a eternidade passada. Ele é desde a eternidade passada. Amém? Então Jesus é o autor da fé. Agora Abraão também é o pai da fé, porque foi o homem que realmente teve muita fé, e é o homem ao qual Deus fez grandes promessas em Abraão. E foi tão forte que as promessas de Abraão, elas podem nos alcançar por causa da promessa que Deus fez. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu sou família, e você? Amém? Louvado seja Deus. Vamos terminar? Para ter fé. Já falei várias vezes, vou só repetir. Está em Romanos capítulo 10, versos 17, que diz: a fé, ela é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu tenho uma experiência que eu queria, se você quiser fazer igual, para mim funciona. Todos nós às vezes passamos por algum momento, sei lá, e parece que fica triste, sei lá, alguma coisa acontece. O que eu faço? Entro no meu quarto, pego a Bíblia e começo a ler a Bíblia em voz alta, de maneira que eu ouço a leitura que estou fazendo, e vou lendo, sem pressa, e vou lendo, e isso funciona comigo, porque quando eu estou lendo em voz alta, eu estou ouvindo a palavra. Aleluia. Agora eu quero desafiar você, e principalmente você que está nos assistindo nessa noite, você que está na cama, você que está de quarentena, já fez exame várias vezes, tem dado positivo, mas a partir de agora, em nome de Jesus Cristo, não só minha fé, mas a fé dos irmãos que está aqui dentro, na próxima terça-feira, eu quero você aqui, em nome de Jesus Cristo. Deus vai fazer um milagre na tua vida, você vai levantar, e eu quero que você levante agora, não é nem amanhã, depois, é agora. Coloca de pé na sua casa, se você pode, levanta dessa cama, começa a andar dentro desse quarto, expulsa em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, espírito de doença, seja física ou espiritual, sai da sua vida agora, em nome de Jesus. Quero desafiar você, terça-feira próxima, você vai estar aqui. Todos que está repetindo, acabou, diga acabou, vai dar negativo, em nome de Jesus Cristo. E na próxima terça-feira, eu não sei o que Deus vai fazer, eu só sei que Deus vai fazer, e você vai estar aqui. E você que está, às vezes, com medo, expulsa da sua vida isso. Quando surgiu essa pandemia,
que a coisa complicou, eu estava no Brasil. Eu tinha viajado. E a primeira coisa que eu fiz, Senhor, eu entrego meu espírito ao Senhor. E eu orava todo dia, Senhor, me ajuda a preparar. Eu quero estar preparado. Se chegar a minha vez, eu quero estar pronto. Não vou ficar com medo, não. Por quê? Eu falei, o desânimo mata. E se nós usarmos a nossa fé, o desânimo vai embora. E quando o desânimo vai embora, nós recebemos um impulso, diga um impulso, espiritual. E esse impulso espiritual faz nós provocar, diga provocar. Eu vou repetir, diga o meu impulso espiritual me faz provocar, através da minha fé em Deus, faz provocar o milagre. E o milagre vai acontecer. Não tenha medo, você é de Deus. Qual é maior? É Deus. Amém? Eu quero estar ficando por aqui. Deus vos abençoe de uma forma sobrenatural. E em nome de Jesus, na próxima terça-feira vamos receber aqui uma multidão de pessoas. Porque Jesus vai curar você, você vai dar o testemunho aqui. Em nome de Jesus. Com muita alegria, quero voltar à direção ao nosso pastor nacional e internacional, Robson Ferreira.